Nosso programa está de volta e eu quero já te mostrar o nosso QR Code, uma maneira a mais da gente ficar bem pertinho, porque com ele você vai direto para o nosso canal do YouTube, onde você acompanha a programação ao vivo e os programas que também já foram ao ar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? A gente te espera também por lá. E agora você pode ligar para 0 Operadora 11 3337 5886, deixar sua pergunta com a produção ou esperar para fazer sua pergunta ao vivo, porque a gente vai entender nesse momento sobre devolução de imóveis em tempos de Covid-19. Aliás, eu quero falar um pouquinho sobre locação, compra, quero saber tudo que pode e que não pode com o doutor Leandro Nava, que é advogado e está aqui para conversar com a gente sobre isso. Tudo bem, doutor? Bem, Jaque. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, vamos começar entendendo que essa pandemia não é culpa de ninguém. Exatamente. E eu dei uma palavra aqui no começo do programa falando sobre justiça. A gente tem uma mania de achar que justiça é o que é certo pra gente. Exato. Mas quando a gente pensa, a gente vai falar aqui sobre a questão da locação, mas quando a gente pensa nas escolas, nas faculdades, nas academias, a gente pagou, a gente quer o nosso direito como consumidor, mas o outro também tem direito, ninguém teve culpa, não é? Perfeitamente. Isso é muito importante. Antes de iniciarmos a temática, é importante lembrarmos de duas palavras: consenso e bom senso nesse período de pandemia. Bom senso porque todos estão passando por essa situação. É mundial, pandemia. E consenso, todos estão com créditos e débitos a serem pagos e a serem recebidos. Tanto na esfera locatícia ou locatária, seja como proprietário do imóvel, seja locador, seja como funcionário, relação de emprego, relação trabalhista, empresário, de todas as formas. Então, realmente, é uma situação que acho que a sociedade mundial não tem um registro há no mínimo 100 anos. É algo que a gente vai ter que aprender a lidar agora. E agora, haja para os advogados conciliarem as situações, né, doutor? Exatamente, é isso que nós buscamos. Falando sobre bom senso, queria começar entendendo. Nesse período de pandemia, a gente falou muito sobre a não possibilidade de despejar alguém. Isso é verdade? Isso continua valendo? Explica para nós. Olha só, é importante levarmos aos nossos telespectadores, todos que estão nos assistindo, o seguinte: a lei de locação, ela não mudou. É importantíssimo deixar claro. No período de pandemia, ainda estamos em pandemia e futuramente a lei de locação ainda permanece e vigente com todos os seus artigos, ou seja, aquele contrato de locação que você fez com as multas, cláusulas contratuais, antecipação do imóvel, devolução do imóvel, ainda estão vigentes. A única coisa que acontece é que do dia 20 de março de 2020, quando decretada a situação de pandemia no Brasil, ingressou-se agora, no dia 25 do mês agora de agosto, foi decretado aí a medida provisória que proíbe as ações de despejo que foram distribuídas depois do período de 20 de março. Ou seja, quem deve locação antes desse período já está em fase de execução, pode ser despejado normalmente. Quem ingressou, proprietário do imóvel, ingressou com uma ação devido ao inquilino que não pagou os seus aluguéis após o dia 20 de março desse ano até o dia 30 de outubro também desse ano, não poderá ser concedido nenhuma medida liminar de despejo, seja para imóvel comercial ou residencial. Daqui a pouco eu vou te perguntar o que acontece passando essa data. Eu sei que não é propriamente o nosso tema, doutor, mas e no caso das pessoas que ficaram desempregadas, tinham o seu imóvel parcelado, estavam pagando lá um financiamento e a gente sabe que, na verdade, a partir do primeiro mês que você não pagou, eles já podem executar essa dívida. Geralmente não é o que acontece, eles avisam, esperam alguns meses. O despejo também não é possível nesse caso? São algumas situações. Se ele financiou o imóvel e ele já mora no imóvel financiado, nós temos aí uma legislação chamada Lei do Distrato. O que a doutrina hoje, a advocacia de uma forma geral, inclusive as decisões judiciais, elas entendem. Por causa do período de pandemia, que é um período de extrema exceção, solicita-se que o consumidor, no caso, o financiado, quem financiou o imóvel, entre em contato com a sua construtora para renegociar o pagamento, para que reduza o valor da parcela, reduza aquela parcela que, caso não possa ser paga, quitada naquele período, que ela é lançada para o final. Exemplo, financiei em 30 meses, por exemplo. Estou na 10ª parcela, não tenho condições, fui desligado do emprego, demitido, questões outras por causa da pandemia.
fiquei 3, 4 meses, renegocia-se o contrato e aí surge, por exemplo, a parcela de número 31, 32 e por aí vai. Perfeito. Essa é a forma que hoje buscamos para que evite-se levar ao Poder Judiciário. Até porque o Poder Judiciário ainda não tem nenhum posicionamento efetivo sobre essa situação. Cada caso vai ser um caso também, Infelizmente, né? é a situação da casuística. Mora com a família, mora com o idoso, mora com criança, como é que despeja no meio da pandemia? Às vezes a pessoa pagou por 3, 4, 5 anos o imóvel, aí você tira a pessoa fora porque ela está sem pagar 2 meses, no meio da pandemia, ele não poderá ser despejado caso esteja inadimplente do dia 20 de março até 30 de outubro. Segue para imóveis comprados ou financiados também, né? Também, exatamente. Doutor, agora ainda falando sobre a questão da locação, eu acho que é muito importante a gente falar algo, seja para quem está nos assistindo e tem um imóvel que loca, como para quem é locatário. Eu conversava outro dia com alguém que tem um imóvel que estava locado e ela falou já que fiquei desesperada. A moça estava lá na casa bonitinha, ela me mandou uma mensagem falando que ia sair porque ficou desempregada com a pandemia e não ia poder pagar. Se ela tivesse me dito para não deixar o imóvel parado, eu não ia nem cobrar dela esses 3 meses, ou eu ia cobrar metade do valor, eu ia negociar. Ela ficou com medo de me perguntar e já resolveu sair. Então, às vezes, a conversa vai resolver mais as coisas do que a gente imagina, não é? Bom senso e consenso. É importantíssimo esse seu comentário, justamente porque, novamente, a lei de locação ela continua vigente, as cláusulas contratuais plenamente vigentes e o que for flexibilizado é de comum acordo entre as partes, proprietário, locador e o locatário. O locador, o proprietário do imóvel, ele vive daquela renda, seja de forma direta ou indireta. E o locatário, quem aluga, goza daquele benefício que é aquele imóvel, seja comercial, seja residencial. Então, qual é a instrução que os colegas da advocacia, lá no escritório, nós fazemos? Primeiro, contata o proprietário. Solicita aí uma subrogação, uma prorrogação daquele pagamento, caso você não consiga pagá-lo integralmente, ou pelo menos uma negociação de desconto. Sejam 10, 20, 30, 50%, não importa, porque a variação do desconto ocorrerá por intermédio da negociação. Lembrando já que a todos os nossos telespectadores, não existe regra para fixação de porcentagem de desconto. Pode ser 1%, quando podem ser 90%. Tudo isso é o que for discutido. Uma tratativa e uma observação que levamos aos locatários e também aos proprietários é que quando você faz um contrato de locação, em regra, você faz um calcionamento, um pagamento em regra de 3 aluguéis. E qual é a sugestão? Se a pessoa vai sair do imóvel, ela notifica com no mínimo 30 dias, segue o preceito legal, notifica-se o proprietário e fala, olha, já te paguei antecipadamente. Por causa da pandemia, não consigo honrar 100%. Então, o que eu faço? Me dá um desconto, por exemplo, de 30%, 40%, 50%. A diferença vai diluindo daqueles meus 3 valores que eu tenho aí de crédito a você. Resumo da história, passa-se o período de março, abril, maio e junho, todo mundo fica feliz, porque o locatário tem aquele crédito, o locador não fica com o imóvel vazio, que dificilmente vai conseguir alocar, e o locatário, ao sair daquele imóvel, para que ele vá para um outro, ele também precisará calcionar, dar algum bem em garantia e dificilmente, se ele está naquela situação ruim, ele terá uma oportunidade de conceder uma situação melhor para a próxima locação. E aí, doutor, eu queria que o senhor explicasse para nós como devem ser preparados esses acordos, porque eu estou vendo situações diferentes. Tem pessoas que falam, olha, não precisa me pagar durante esses 3 meses, por exemplo, que isso deve se estender, mas vamos imaginar. Sim. Só que aí, depois eu vou querer que você me pague esses valores. Certo. Ó, eu vou te dar 50% de desconto e depois você me paga esse valor de novo. Ou essa diferença de 50%. Ou não, você só vai me pagar esses 50% e os outros 50% é desconto mesmo, não precisa pagar. Cada pessoa, e a gente sabe que pensando em Brasil, tem muita gente que loca a casa de boca. A gente sabe nisso. Tem gente que tem corretor, que tem advogado, que tem imobiliário, tem gente que nem contrato tem. É importante que isso fique oficializado para não dar problema. A hora que a pandemia acabar... É importantíssimo e eu faço sempre uma ressalva.
Consulte sempre antes um advogado, não depois da prática do fato ocorrido. Por quê? Porque primeiro sai mais barato, segundo gera menos transtorno e principalmente você tem ciência dos prós e contras da sua atitude, seja da sua ação ou seja da sua omissão. Nesse caso específico, toda e qualquer tratativa ela deve ser formalizada, mediante um aditivo de contrato, mediante até mesmo um simples e-mail judiciário está aceitando como prova. O WhatsApp vale? O WhatsApp vale desde que tenha aquela confirmação de leitura e também a devolutiva. Um exemplo, eu sou seu inquilino, eu mando para você e falo, Jaque, problema pandemia, me dá um desconto esse mês de 50%? Você fala, Nava, combinado, 50% esse mês. Então, ok, ao invés de 3.000 eu te pago 1.500. Ok, fechou. Prova porque existe um aceite do meu lado e também do seu e aí converge. Pacto sunt servanda, o acordo faz lei entre as partes. É isso. Agora, se a pessoa realmente quiser sair do imóvel, ela precisa se atentar a algumas situações, o locatário e também o proprietário do imóvel, o locador. Porque você entra no imóvel, o que você precisa fazer em regra? Precisa fazer uma vistoria. Você verifica se a iluminação está correta, o encanamento está correto, a pintura está ok. Então você preenche um laudo de vistoria quando você ingressa. Quando você vai devolver o imóvel, é a mesma situação. Você precisa devolver o imóvel da mesma forma que você locou. Lembra, no começo do nosso bate-papo eu disse que a lei de locação está em plena vigência. Nada mudou. Existiu aí uma flexibilização particular das partes, tinha locador algo que e locatório. Não tem mais. Olha, foi acordado que a cortina ia ficar. Tem que ter uma Quebrei cortina uma lá, parede, né? Olha, essa parede eu quebrei para fazer um quarto a mais. Perfeito. Problema seu, tem que devolver com a parede, quero minha casa com a parede. Se né? lá naquele contrato, no laudo de vistoria, estivesse estipulado que a obrigação do inquilino é devolver como estava, ok. Caso mesmo e lá esteja devolver o imóvel da forma que ele estava e no ato da entrega o proprietário do imóvel aceitou essa modificação, ele só assina um documento, um termo, dando ciência e concordando com a devolução do imóvel daquela forma. Isso vai gerar uma excludente de responsabilidade para o locatário, Jaque. Por quê? Porque no período de pandemia as pessoas vão sair. Ela pegou o imóvel alugado, ou perdeu o imóvel limpo, pronto, pintado. O que vai acontecer? Ela sai, o imóvel sujo, alguma coisa. Ela tem o dever contratual de reparar aquele prejuízo. Se ele não fizer, o que o proprietário fará? O locador vai reparar, fará a pintura, os reparos, enfim, gerais, e vai mandar a conta. Normalmente, uma cobrança simples e pura. E essa conta tem que ser paga, né? Óbvio. Não é porque estamos no período de pandemia que isso deixou de existir, né? Pandemia não é desculpa para as pessoas agirem de má fé e não cumprirem com as suas obrigações. Isso é muito importante deixar claro. Vamos para alguns comentários e perguntas. O Renato de Tu diz que o programa, como sempre, está de parabéns, excelente, diz que é fã, assiste sempre. Renato, muito obrigada e um abraço a todos de Tu que estão nos assistindo. Agradecer também o Leandro Freitas, que é de Porto Alegre, diz que está ligadinho no programa. Obrigada, Leandro. Essa pessoa diz assim, ó, não quero me identificar. Negociei com o proprietário 50% de desconto, mas não estou conseguindo pagar mesmo assim. Estou sujeito a despejo? Então, vamos lá. Ele negociou 50%. Vamos dar exemplos com valores. Eram 2.000. Em contrato, tá? Em contrato. R$2.000, seja locação residencial ou comercial. 2.000. O proprietário disse, ok, 50% no período de pandemia até quando ainda estivermos. Ele conseguiu pagar o primeiro mês, no segundo não pagou, no terceiro. Existe aí esse débito e esse débito poderá ser cobrado. Ele poderá ser despejado? Não, desde que, é importante que todos tenham essa observação, desde que o débito tenha ocorrido depois do dia 20 de março de 2020 e se estenda somente até 30 de outubro desse ano também, que exatamente é o período na qual veio a medida provisória, estipulando essa impossibilidade de despejo. Pode ser prorrogado isso, né? Mas pode ser prorrogado a qualquer 30 momento, por enquanto não. Uma importante observação, se essa pessoa tem problemas anteriores, ou seja, não pagou janeiro, não pagou fevereiro, não pagou março, ou até mesmo dezembro, novembro de 2019, não o isenta de ser despejado por causa desse valor. Ah, isso é muito importante de ser dito, porque a pessoa ela já não é que ela não estava pagando por conta da pandemia, ela já não estava pagando, né? Exatamente. E aí, doutor, infelizmente, como em todas as situações, existem as pessoas que agem de má fé. Então, eu estava até conversando outro dia sobre a questão do auxílio emergencial. É lógico que quando se abriu,
a gente descobriu que muito mais pessoas do que se imaginava precisavam desse valor. Só que a questão é que o auxílio seja o auxílio que veio para os empreendedores, como o auxílio que veio para a pessoa física, era para quem ficou desempregado ou estava tendo um problema por conta da pandemia. Senão ninguém vai dar conta. Eu acho que é a mesma coisa para a gente aplicar em qualquer outra área, não é? Exatamente. Nós temos diversos Brasis dentro do Brasil. São mais de 6 mil municípios. Nós temos diversos Brasis dentro de São Paulo, que tem 645 municípios. Por isso que a análise é caso a caso. Não existe uma situação específica. Lembrando, a única situação específica é que a lei de locação, ela continua em pleno vigor. O que você tratou lá é aquele dito popular, combinado não sai caro. Combinou no contrato, desde que não haja nada ilegal, prevalece o contrato. Preciso sair antes. Notifica 30 dias, fiz o depósito calção, lá de 3 meses, por exemplo. Notifica os 30 dias com no mínimo de antecedência para que o locador, proprietário, tenha ciência disso. Senão você goza desses 3 meses sem pagar, porque é de seu direito, mas também precisa haver a notificação prévia com no mínimo de 30 dias. Doutor, tem que repor, porque quando a gente pensa nesses 3 meses, quando você vai alocar um imóvel, então você não vai ter ninguém não vai penhorar, não vai colocar sua casa, não vai ter alguém ali para você. Enfim, algum fiador. Um fiador para você, não vai. A gente vai depositar ali aqueles 3 meses, Perfeito. Que podem ser utilizados agora. Perfeito. Tem que depois repor? Porque é uma segurança, não é? Exatamente. Lembrando, essa tratativa é uma tratativa particular. Isso não é automático, né? Não pensa que, o doutor falou, não é que é automático, não, Não, né? Em hipótese alguma, é ao contrário. A regra é, eu depositei o calção porque o contrato me obrigava a isso, garantia do proprietário, ok? Devido à situação da pandemia, é que poderá, de forma particular, essa tratativa, e aí sim, se o proprietário autorizar, utilização desses 3 meses de aluguel, ok? Que foram depositados mediante, como se fosse calção. Caso ele não concorde, segue o contrato, infelizmente. Aí a parte pode se socorrer do Poder Judiciário, desde que aí nós temos uma série de observações, se você me permitir já trazer. O Judiciário hoje, ele traz alguns requisitos para alocação comercial e residencial para conceder de forma forçosa a redução do valor, do percentual. Ou seja, dar o desconto de 10, 20, 30, 40, 50% para quem loca. Quais são as condições? Em regra, nas decisões mais recentes, o que está acontecendo? A pessoa ela vai locar o imóvel residencial. Ela precisa provar que primeiro ela tentou a tratativa administrativa. Primeira regra. Segundo, que na residência dela, quem reside lá, quem são as pessoas e quais foram os efetivos impactos da pandemia. Tem que mostrar que ficou desempregado mesmo. Ficou desempregado. Ou o que aconteceu, diminuiu o salário. Teve a redução salarial, carga laboral, era enfim. Era autônomo e não está vendendo. Exatamente. Eu era autônomo, meu faturamento. Precisa provar isso. Por quê? Porque senão o juiz não vai conceder a ordem liminar para reduzir com desconto. Outra situação também, apresentar outros imóveis naquela região ou imóveis similares, dizendo ou informando que houveram reduções ou aqueles imóveis naquele período estão sendo alocados pelo valor X. Da mesma forma, imóveis comerciais. Os restaurantes foram demasiadamente impactados, foram muito impactados. Tiveram que desligar funcionários, garçom, pessoal da equipe, cozinha, enfim, não importa. Então o proprietário do estabelecimento, ele vai ter que informar, olha, tive que desligar os empregados, vai comprovar. O imóvel está fechado porque a legislação municipal estava proibindo a abertura. Meu faturamento, aí ele precisa provar o faturamento em dezembro, janeiro, fevereiro, março, foi tanto. Dia 20 foi decretada a pandemia, fecha tudo. Então, Dia 20 academias, para frente, escolas, restaurantes, qualquer imóvel. Aplica-se isso que eu estou dizendo. Lá no escritório nós fazemos isso. Justamente, caso não saia a tratativa pessoal, particular, aí sim ingressa-se com a ação. Para finalizar, o Valdemir da Bahia, ele pergunta exatamente isso. O doutor disse que a pandemia não é desculpa para não pagar, mas Exatamente. E se eu não tenho como fonte de renda devido à situação, não tenho mais a minha fonte de renda devido à situação, como proceder em relação ao pagamento? O doutor sugere alguma ação jurídica? É exatamente isso que o senhor falou, Exatamente isso. Desde que ele consiga provar, e lembrando, existe jurisprudência, ou seja, decisões dos tribunais que estão concedendo
liminares por 3 meses, redução de 10, 20, 30% é a média, já que agora existem também outros juízes que não estão entendendo. Não, tem você não... jurisprudência para os dois. Exatamente, você não conseguiu comprovar que o seu faturamento realmente caiu devido à pandemia. Uma coisa é eu ter sido demitido no carnaval, não havia pandemia, não tinha problema nenhum, não consegui. Não afeta. Você até pode justificar, poxa, mas depois da pandemia, aí sim que ninguém contratou ninguém. Existe sim, pode ter esse movimento de entendimento, contratação, né? Exatamente. Doutor, depois da gente esclarecer essas dúvidas, eu vou para o intervalo e já volto, aproveitando o doutor aqui, que é advogado, para falar com ele sobre direito de família, como estão algumas questões relacionadas à pensão, à guarda dos filhos, visitas nessa época de pandemia. Vou para o intervalo e já volto falando sobre isso, não sai daí. Nosso programa está de volta conversando com o Dr. Leandro Nava, que é advogado, professor especialista em direito civil e agora fala conosco sobre direito da família. Doutor, vamos entender algumas questões. Eu vi cada história, cada família traz uma dinâmica. Eu acho que isso daí também já é um começo para a gente falar, né? Exatamente, casos de família, né? E a vida como ela é, já dizia Nelson Rodrigues. Então vamos começar entendendo o nível, o número de não pagamentos de pensão. Eu não sei nem se eu posso usar a palavra inadimplência quando a gente fala de pagamento de pensão. Aumentou nessa pandemia, doutor? A pandemia, nós comentamos anteriormente, mas a pandemia não pode ser utilizada como desculpas para a falta de pagamento, seja das obrigações do dia a dia e, principalmente, da pensão alimentícia ou, tecnicamente falando, dos alimentos para os menores ou para o cônjuge, enfim, ex-cônjuge. Doutor, quando a gente pensa, também é um assunto que a gente fala pouco, mas também tem uma obrigação com relação aos alimentos para mulher grávida também. Exatamente, chamados alimentos gravídicos. Então, é uma legislação específica, né? E aí é obrigação da mulher ingressar com essa demanda enquanto ela estiver nesse período gestacionário. E se for fixado em caráter liminar, após o nascimento, em regra mantém-se o valor ou pode ser reduzido ou majorado dependendo da circunstância específica, porque às vezes a criança nasce com algum tipo de necessidade especial ou às vezes é intolerância a algum tipo de alimentação, então precisa rever isso, mas até o nascimento não. Exatamente. Doutor, eu já li um texto que fala que no Brasil, quando a gente fala a respeito de dívida, existem duas que podem te levar para a cadeia. A dívida contra o fisco e pensão alimentícia. É por aí mesmo? Eu retiraria esse dívida do fisco e colocaria prisão em flagrante. Pronto, vamos trocar, né? Mas a pensão alimentícia fica. Ela tá aí com certeza, ela né? não sai, exatamente isso. Então vamos lá entender, doutor, quando a gente fala a respeito do não pagamento da pensão, em que momento alguma providência pode ser tomada? No primeiro mês em que essa pensão não é paga, uma providência já pode ser tomada. E as pessoas estão sendo presas nesse momento de pandemia por conta de falta de pagamento de pensão? Existe aí, são duas perguntas diversas e eu vou responder as duas com o maior prazer. A primeira questão, existe a possibilidade de pagamento e esse pagamento ele é fixado em sentença, seja por um acordo ou seja por força da própria sentença. Foi feito um acordo, foi homologado ou o juiz teve que sentenciar ali, decidir o quantum de pagamento. Essa é a primeira situação, gera obrigação, não necessariamente ao pai, mas a regra é o pai, mas a uma das partes a pagar alimentos e a outra de receber esses alimentos. Aí vem a pandemia, famigerada pandemia. E nesse período, muitas vezes, quem paga os alimentos, né, o alimentante, que nós chamamos, ao alimentado, ele tem alguma situação financeira, perdeu o emprego, enfim, estão sofrendo demais, que é o que está acontecendo. A obrigação dele é fazer o quê? Se ele tem uma decisão judicial, a única coisa que muda essa decisão judicial é outra decisão judicial. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa urgentemente ingressar com uma ação para reduzir aqueles valores de pensão alimentícia ou pagamento de alimentos que ele faz, chamado revisional também, né? De alimentos. Exatamente, ingressou com a demanda e alegar e não provar é a mesma coisa que não alegar o nosso direito. Significa o quê? Eu tive um problema, eu pagava, por exemplo, 2 salários mínimos de alimentos para o meu filho, para o meu casal de filhos, ou 30% dos meus rendimentos, fui mandado embora.
comprova que foi desligado da empresa, comprova, era autônomo, então pagava 2 salários mínimos, faturamento, toda justificativa para demonstrar ao juízo que eu gozo do benefício para reduzir, revisionar, revisar a minha pensão alimentícia. Nesse caso, a menor. Eu te cortei, como que é o nome, doutor? Eu falei bem na hora que o senhor falou, Revisional de alimentos. Revisional de alimentos. Isso. E daí você vai fazer tudo da maneira correta, porque a gente também tem que entender, o doutor vai concordar comigo, que muitas vezes as crianças são apenas massa de manobra na briga dos casais. Então, a ex-esposa sabe que o marido está desempregado, mas ela quer ficar cobrando esse valor. Ou o contrário também, né? O marido às vezes não quer pagar, né? E muitas vezes o ex-marido, o pai das crianças, não necessariamente o marido, mas o pai dos menores, ele utiliza de subterfúgios. Ele tem uma empresa, coloca o nome na empresa de terceiros, ele fala que recebe tanto, mas recebe pro labore por fora. Enfim, quando ele não é registrado, essa situação é muito utilizada por quem paga alimentos para poder pagar a menor. E muitas vezes, infelizmente, ele não se preocupa com os filhos, ele se preocupa em prejudicar o ex-companheiro, no caso, a mãe dos menores, né? Em regra, a mulher, tá? Mas isso pode Geralmente inverter. Pode ser o contrário, tá? Pode ser ao contrário, perfeitamente. Doutor, a gente vê alguns casos de milionários, de jogadores de futebol, mas na prática, no dia a dia, ainda acontece do ex-marido ou do ex-companheiro pagar pensão para ex-esposa ou para mulher? Existe sim, mas existem determinadas condições e observações que devem ser feitas. Primeiro, demonstrar que aquela convivente, aquela ex-cônjuge, esposa, enfim, convivente, ela vivia única, exclusivamente e dependia do seu companheiro. Se tornou uma dona de casa, ficou cuidando dos filhos, da roupa, da comida desse homem que ia trabalhar, né? Da educação, conforto, zelo, lazer, não só do marido, mas também dos filhos, não importa. E aí ela não teve condições de procurar um outro emprego, de projetar sua carreira profissional, muitas vezes se formar. E aí o que acontece? O marido, no caso o ex-marido, ele fica assim, caso existam essas comprovações, de manter o pagamento. Por quanto tempo? Então, esse tempo não existe regra. É caso a caso. Nós temos uma demanda lá no escritório, na qual nós estamos brigando justamente porque, inicialmente, a mãe convivia com o pai e com o filho, tiveram um divórcio por questões particulares, a mãe foi convidada a se retirar do apartamento, foi para um outro apartamento e o pai não paga nada, só paga o plano de saúde, o plano dentário e paga a escola. E aí, ingressamos com a ação porque ela trabalhava na empresa, não era registrada, auxiliava ele e também sempre cuidava do filho. Como se resolve essa situação? Existe a necessidade de comprovação. No judiciário, alegar e não provar é a mesma coisa que não alegar e o juiz não vai poder conceder nenhuma benesse ou fixação de pensão nesses casos. Doutor, se essa esposa, essa ex-esposa, essa mulher consegue, eu sei que também existe o contrário, mas geralmente é o homem que paga a mulher, né? Geralmente assim, pedido feminino, exato. Doutor, essa mulher conseguiu um emprego. Ela começou a estudar, ela começou a namorar. Ela pode perder esse Olha valor? Só, novamente a situação caso a caso. Se ela conseguir demonstrar que eu não vejo problema nenhum dela voltar a estudar, ao contrário, por favor, né? Não vejo problema nenhum dela voltar a ter um relacionamento, por favor, né? Porque isso faz bem, é saudável para a cabeça, para o corpo, para tudo, para a vida em si. Mas se a outra parte conseguir provar que ela já consegue auferir renda, aí estanca-se esse pagamento. Isso acontece já que normalmente nos casos nas quais as pessoas possuem uma idade menor. Ou seja, mulheres de 20, 30, 40, 50, jovens, que estão aptas ao mercado de trabalho. Normalmente essas situações são fixadas com aqueles casos que, há anos aconteciam de casamentos de 20, 30, 40 anos e aí, por questões particulares, se divorciam e a mulher que cuidou dos filhos, criou os filhos e sempre esteve do lado do marido... Talvez nunca tenha estudado ou nunca trabalhado, 60 anos de idade, 70, vai fazer o quê? Ela precisa ser mantida e uma observação, com o mesmo padrão de vida que ela tinha anteriormente. Só que esse padrão de vida precisa também analisar um trinômio que nós chamamos: razoabilidade, necessidade e possibilidade. Possibilidade de quem? Do pagador, do ex-marido. Quanto ele pode pagar? A situação econômica e financeira dele continua a mesma que era enquanto existiu o relacionamento?
Sim, ok, possibilidade. Necessidade de quem receberá os alimentos, no caso essa mulher, quanto ela gasta por mês, qual é o custo dela? Ela tem que manter uma casa, ela precisa ter gastos, por exemplo, com medicamentos devido à idade, ela precisa fazer terapia ou fisioterapia ou alguma situação, precisa fazer academia, ela tinha uma vida social com as amigas e tinha um custo de cartão de crédito 1.000, 2, 5, 10, 15, 20, não importa, ela precisa provar. E a razoabilidade, quanto é razoável? Será que é razoável que ela efetivamente receba 30 mil reais de pensão alimentícia, ou ela também pode reduzir o padrão de vida dela e também ter a proatividade de buscar um novo relacionamento, um novo trabalho, uma nova circunstância, para que ela crescer também, a partir dali. Exatamente, não viva única e exclusivamente na dependência daquele valor. Doutor, como funciona? Hoje a gente fala muito, já falou algumas vezes aqui no programa, na importância para as crianças, para os filhos, da guarda compartilhada. Sim. Ainda assim, existe pensão nesse caso? Olha só que interessante. Eu, particularmente, Leandro Nava, advogado, sou contra a guarda compartilhada. Por quê? Eu, particularmente, porque eu entendo que o ser humano brasileiro ainda não está evoluído para poder fornecer para um filho segunda, terça e quarta na casa do papai uma regra, quinta, sexta e sábado na casa da mamãe outra regra. E aí fica aquela situação, Sempre esquece material de um lado. Compartilhada é um ponto de interrogação. Eu, particularmente, como advogado e como pessoa, não sou favorável. Mas a lei está aí, ela é aplicada, mas existem diversas condicionantes e obrigações. Primeiro, entendimento entre o casal. Isso é... Já tira metade das pessoas que estão se separando. Exatamente. Né? Muitas vezes o juiz quer aplicar de forma forçosa a guarda compartilhada. Não vai dar certo, porque quem vai sofrer com isso é o menor. E aí começam as questões de alienação parental, que nós chamamos. Ou seja, seu pai isso, sua mãe aquilo, ou uma situação ou outra. Isso prejudica o psicológico, a questão estudantil, a questão desenvolvimento motora da criança, e afeta de uma forma completa E isso. direito da família, eu entendo que é muito particular, doutor, porque, eu sei que a gente não pode usar as crianças como massa de manobra, mas você já imaginou uma mulher foi traída? Esse homem está morando, talvez agora já em união estável, com a pessoa com quem traiu. Você acha que essa mulher vai ficar feliz com o filho lá na guarda compartilhada, em ter que cruzar com essa mulher? A gente evolui, a gente perdoa, mas num primeiro momento que tudo acontece, eu acho muito difícil essa evolução. É uma alma muito evoluída, podemos dizer assim. Né? Concordo contigo e é a praxe do dia a dia nosso da advocacia. Os colegas que advogam sabem disso. O que é possível ser feito com relação à guarda compartilhada? Caso assim seja fixado e as partes concordem, estipulam-se períodos e situações nas quais ambas têm responsabilidades. Respondendo a sua pergunta que você fez anteriormente com relação à pensão alimentícia. E a pensão, como fica? Se houver uma discrepância entre ambas as partes, poderá sim existir a fixação de alimentos de um lado para o outro. Porque se tem alguém que não pode, nessa história, ter a situação da vida modificada é a criança, né? Exatamente. Tem que ir para uma escola inferior. Exatamente. Uma coisa, se os dois mudaram o padrão de vida, a criança vai ter que ir junto. Exato. Mas aí o pai continua no conforto ali, vivendo da mesma maneira como vivia antes. Sim. E a criança muda a vida completamente, não é justo? Perfeitamente. É exatamente o caso que nós temos lá no escritório, que nós discutimos muito sobre isso. O pai manteve o mesmo padrão e a mãe sempre auxiliou o pai, enfim, isso é o dia a dia. Mesmo que trabalhasse, ganhava menos, por exemplo, exatamente. né? Então, para ela manter aquela casa, o pai precisa subsidiar algumas situações. Por isso vem a pensão. E às vezes a pensão pode ser revertida em prestações de serviço. O que isso significa? Olha, ao invés de eu pagar um valor, eu pago o seu plano de saúde, eu pago a sua escola, eu pago o seu plano odontológico, eu pago a internet, enfim, internet, pode ser essas coisas, exatamente, né? também. O curso, enfim. Exato. Isso eu particularmente não sou muito favorável. Eu, Leandro Nava, por quê? Porque quem está com a criança no dia a dia sabe que muitas vezes ela precisa comprar uma mala, precisa de um tênis, não precisa do curso, que ele nem gosta de violão, de repente. Exatamente, né? Precisa de uma roupa, é um adolescente ou um aborrecente, como os pais falam, está naquele momento de transição, precisa de um acolhimento melhor. Está comendo mais, que diz que eles comem muito, precisa ter um gasto maior com o mercado.
As questões da escola, muitas vezes vai ter um passeio da escola, uma viagem, a mãe não tem condição de pagar, vai deixar de pagar porque o pai não paga, ele tem a obrigação de pagar a mensalidade, né? Mas não, por exemplo, o passeio. Doutor, agora como estão as questões da visita nesse momento? Conheço gente que tem guarda unilateral, mas quando a pandemia começou, estava no final de semana da outra pessoa e falou, não traz as crianças não, fica com elas aí até o fim da pandemia que eu tô com medo. E aí? Existem casos até mesmo engraçados. Por quê, Jaque? Porque justamente por causa da pandemia, os pais estão trabalhando de que maneira? Quem tem a guarda, o outro tem o direito e a outra parte a obrigação de entrega do filho ou das crianças, enfim que seja. E o pai recebendo essas crianças, o que ele vai fazer? Ele automaticamente vai gozar daquele benefício, vai ficar com ele. Porém, o que os pais estão fazendo? Muitas vezes o pai voltou a morar com os pais que são idosos, o pai tem problema de saúde ou a criança tem problema de saúde e para não expor a criança, eles acabam segurando e retendo. Ou ao contrário, fica mais 15, 20 dias devido ao período de pandemia, depois faz a devolutiva. É um consenso. Existem pedidos no judiciário que pedindo a proibição da entrega da criança justamente porque o menor tem problema respiratório, tem problema de diabetes, alguma situação. Tem que pensar na criança e também, lógico, na família. Mora com o idoso. Exatamente. Tem um avô que mora junto, uma Perfeito. avó, né? Essas são as justificativas e as exceções que facultam a concessão de liminares ou não. Doutor, para a gente caminhar para o fim, eu acho importante a gente entender se essas questões estão sendo resolvidas rapidamente. Então, a família não está se entendendo, essa mãe quer ficar com a criança ou o pai quer ficar, às vezes um dos dois mora também com o idoso ou até é situação de risco, ou a própria criança, como o senhor citou. Não conseguiram conversar, não tiveram essa habilidade, não resolveram. Vamos ter que ir para a justiça. É um advogado para cada um? Quanto tempo isso pode demorar? Explica para a gente, doutor. Novamente, é sempre importante. Consulte sempre antes um advogado. Leve a problemática, leve a situação. Ele vai analisar e vai te dar um parecer. Nessas situações, o que acontece? O Poder Judiciário ele já é naturalmente abarrotado de processos. O Poder Judiciário do Brasil é o maior em índice mundial com relação ao processo em trâmites. Nesse caso, nós temos as medidas liminares. São pedidos de urgência, você entra e faz o pedido para o juiz. Olha, aqui tem um caráter de urgência, eu preciso dessa análise, desse deferimento. Nesse período de pandemia, o Judiciário está se adaptando, também como todos estão se adaptando, fazendo audiências telepresenciais, fazendo sustentações telepresenciais, despachos virtuais pela internet, enfim, para tentar abarcar e buscar essa justiça. Mas automaticamente, teve um direito ferido, existe a necessidade de busca com urgência, ingresso com ação sempre com um advogado, não tem como, sempre com um advogado ou por intermédio da Defensoria Pública, pedindo uma liminar para aquela situação específica e provando tudo aquilo, porque senão não será concedida. Pode demorar muito. A regra da análise aqui no estado de São Paulo, e em específico aqui na capital, ingressou com uma demanda, o judiciário está demorando aí em média 3 dias úteis para analisar uma situação com liminar. Mas nós temos casos de, por exemplo, 30 dias que ninguém se fala nada. E a criança nesse jogo, né? E aí mantém-se e aplica-se aquele acordo que foi fixado ou aquela sentença que foi concedida anteriormente. Perfeito. Doutor, foi um prazer te receber aqui, viu? Alegria muito obrigada. Toda minha. Muito obrigado. Para quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 96666 1600 e o site nava.adv.br. O e-mail do doutor está passando aí para vocês também. Obrigada e uma ótima tarde, doutor. Obrigado. Antes da gente